Caceta, hein? Acontece. Tava Obrigado. gravando. Mas ó, eu cheguei a abrir esse negócio, eu pensei que eu tava gravando. Mas beleza, comecei a gravar lá. Agora perdeu muita coisa, né? Mas tá bom. Ah, Fazer tá o bom, quê? vai estar o, O negocinho os vai estar desenhos lá. ali, né? Olha aí. Olha o que eu quero, hein? Olha o que eu quero. Quem é o limite quando x tende a 3 dessa função? Eu quero exatamente no 3. Eu quero saber o que acontece no 3. O meu 3 ficou muito ruim aqui, né? Agora que eu percebi que o meu 3 ficou muito ruim. Pera aí. Faz de conta que isso aqui não é 3, então, não. Faz de conta que isso aqui é 1,5. Eu vou apagar aqui, tá? Ficou muito ruim. E pera aí. Agora que eu percebi o tanto que ficou ruim. Cariton, não vai Oi? ter? Não vai Hã? ter? Não vai ter limite? Mas vamos ver, né? Vamos pensar nisso aí. Vamos discutir. 1,5 aqui, ó. Ficou muito ruim lá. E agora ficou melhor. Espera aí que eu vou apagar isso aqui. Não, pode deixar lá aqui, né? Eu quero justamente isso aqui para confundir vocês. Deixa aqui. Pronto. Ou seja, quando for 1,5 é 7. Aí eu fiz uma bolinha aberta aqui, ó. Tá vendo? Fiz uma bolinha aberta. E aí, vamos lá. O que acontece quando o x tende a 1,5? Aí deu uma pegada, hein? Pois é, né? Foi de propósito. É lamentável isso aí, cara. Então, vamos pensar. Suponha que tudo estivesse bom. O que deveria acontecer? Qual é a imagem do 1,5? Qual seria a imagem dele, né? A verdadeira imagem. Vocês têm que entender que o x está tendendo a 1,5. Ele está chegando próximo de 1,5. Tá? Então, se fosse 1,5, o que daria 1,5 aqui? Ó? Se você tiver um olhar de Thundercat, os olhos de Tandera, isso aqui é a mesma coisa de x menos 1 ao quadrado, certo ou não? Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mas se eu calcular o f de 1,5, seria 1,5 menos 1. Então é 0,5 ao quadrado. Ou seja, o f de 1,5, 0,5 é 1 sobre 2 ao quadrado. Então vai dar 1 sobre 4, que é 0,25. Opa, então, se tudo estivesse bem, daria 0,25. Mas o trem é aberto. O que a gente tem que pensar? Quando é que o limite nesse cara existe? O que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar o que está acontecendo quando eu chego pela esquerda e o que está acontecendo quando eu chego pela direita. Quando você chega o limite de x tendendo a 1,5 pela esquerda, o que está acontecendo? Quanto mais próximo de 1,5 que eu chego, mais próximo de quanto a minha imagem está? 7. Mais Não, próximo de 0,25. de 0,25. Lembra que aqui o ponto, ó, ele pode estar contendo o A ou exceto o A. Ele pode conter o A, mas também não pode conter ou não. Eu estou chegando próximo de 1,5. Quanto mais próximo de 1,5 eu chego pela esquerda, não estou dizendo que eu estou no 1,5. Eu estou chegando próximo de 1,5. Eu estou chegando mais próximo de 0,25, certo? E se eu chegar pela direita no 1,5, o que acontecerá com a minha imagem? Estou chegando pela direita. Estou chegando.
Quanto mais próximo pela direita eu chego, mais próximo de quanto eu também estou chegando? Não seria 7. no 0,25? Ué. Opa, então peraí. Quando eu chego pela esquerda e pela direita, os meus limites não são iguais? Então, qual é o limite dessa função? 0,25. Professor, mas Aí foi sacanagem. não é 7, não? Eu falei, não. Porque a minha função, o meu limite, ele está tendendo, ele está chegando, ele está aproximando de 1,5. É danado, né? Loucura isso. É. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui, quer ver? Aquele 7 era inútil? Oi? Aquele 7 é inútil? Você colocou ele ali pra nada. Ele não é que ele é inútil. É que a função ela não é definida naquele ponto. Ela não está definida naquele ponto. Se eu tivesse deixado só assim, vocês teriam acertado rapidinho. Não teria? Do jeito que está, a minha função ela só tem um número real que ela não está definida, que seria o 7. Mas se eu venho aqui e faço isso que estava, a minha função está definida para todos os números reais. Por quê? Porque todos os números possuirão uma imagem. Inclusive um e-mail que ela não tem aqui. Tá? Ó, deixa eu colocar mais um aqui. Vou colocar um gráfico aqui, que agora às vezes vocês não conhecem muito bem esse gráfico, mas eu vou tentar exemplificar ele aqui para vocês. Vou falar que aqui é 1. Vou passar uma reta aqui no 1. Vou pontilhar essa reta e vou desenhar uma hipérbole. Vou desenhar uma hipérbole assim. Ficou ruim com o final aqui, mas... Tá aí minha hipérbole. Essa função ela é definida assim. 1 sobre x menos 1. Ok? A minha pergunta é: quem é o limite de f de x quando x tende a 1? X tende a 1. Tá bom? Vamos lá de novo. O que a gente tenta fazer? Vamos observar o gráfico. Essa função ela é contínua no 1? Não. Não, né? Olha o salto que ela deu. Então, você já desconfia. Ela não é contínua, então já vamos desconfiar. O que acontece quando o limite tende a 1 pela direita da minha função? Ó, Vai tender ao infinito? positivo, não é? Quanto mais próximo de 1, mais para o infinito eu estou indo. Positivo. Só como assim mais próximo de 1? Ó, quando eu chego pela direita, eu estou chegando em valores maiores do que 1. Se você substituir aqui na função, você vai ter 1, alguma coisa. 1, alguma coisa menos 1 vai sobrar só aquela coisinha pequenininha. 0,0000001, por exemplo. Quando você faz 1 dividido por um número muito pequeno, é mais ou menos assim, ó, eu tenho um planeta inteirinho de pão para dividir só para 3 pessoas. Pensa se esse povo não vai ficar com muita terra. Então, quanto menor o número no denominador, maior é a sua fração. Então, por isso que ela tende para o infinito. E o que acontece
com limite de x tendendo a 1 pela esquerda. Quando o x vem para cá, pela esquerda, o que está acontecendo? Quanto mais próximo de 1 eu chego, o que está acontecendo com as minhas imagens? Mais para menos infinito ela está indo. E agora? Qual é a estratégia que a gente vai tomar? O limite, quando o x tende a 1 pela direita, mais infinito. A 1 pela esquerda, menos infinito. O que você pode falar sobre o limite da minha função f de x? Não existe. E não existe. E pronto, acabou. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, né? Então, a ideia de pensar nos limites laterais é isso aí. Nós vamos perceber o que acontece com os gráficos para a gente fazer os problemas. Por que eu não posso falar que o limite tende ao infinito sem sinal também, professor? Repete para mim, por favor, a pergunta, que eu não escutei. Não, assim, já que aproximando de x pela direita e pela esquerda, de qualquer forma dá infinito, seja mais ou menos, por que eu não posso falar que o limite também tende ao infinito? O limite chegando a x? Porque um pela direita vai para o infinito positivo, o outro pela esquerda vai para o infinito negativo. Para o limite estar bem definido, os limites laterais precisam ir para o mesmo lugar. E não vai, entendeu? Entendi. Um vai para o infinito positivo e o outro vai para o infinito negativo. Esse que é o problema. Tá certo? Certinho, saquei. Então tá bom. Tá, dando continuidade aí. Dando continuidade, eu vou escrever um negócio aqui, limite de função composta. Vocês lembram o que é a ideia da função composta? Tem uma função f, tem uma função g. Eu posso fazer g, bola f, né? Deixa eu escrever aqui assim. G, bola f, ou eu posso fazer f, bola g, eu posso fazer f, bola f, g, bola g, tanto faz, tanto fez. O que significa isso? É a função g, e dentro da função g eu tenho a função f. O que significa essa coisa de baixo? É a função f, e dentro da função f eu tenho a função g. Tudo bem? A gente já estudou isso, né? Quem é a f de x igual a 2x mais 3? A g de x ela é igual ao logaritmo de 3x menos 4. Por exemplo, quem seria g f de x? Seria pegar a g e dentro da g enfiar a f. Então seria o log, estou pegando a g, de 3 vezes onde tem o x, vou substituir pela f. Então seria 2x mais 3 menos 4. Beleza. Fiz a composição das funções. Qual é a graça do limite de uma função composta? Isso daqui, você vai usar agora, essa ideia que eu vou mostrar para vocês, vocês vão utilizá-la até a última aula de cálculo. Então é algo que você precisa compreender, e é algo que, assim, não vai ser compreendido tão rapidamente, porque eu mesmo, tem hora que eu olho, fico olhando, e eu não vejo as composições, eu não vejo a saída dos problemas, mas aí é tentando, eu vou tentando até uma hora sair. Tem hora que também não sai, então a gente não sabe tudo. Mas, assim, a ideia você tem que ter para que a gente, no futuro, a gente possa usar bem isso daqui, tá? Então, eu vou dizer o seguinte. Sejam f e g duas funções bem definidas. Não, vou colocar bem definida. Não estou falando que elas são funções, eu estou dizendo que ela já é definida, né?
Então, sejam f e g duas funções em que, eu vou colocar em que g de f de x esteja bem definido. Por que eu estou colocando isso? Porque é o seguinte, se você tem aqui a função f, tá? Imagine que você tem a função f aqui, e essa daqui, ela vai fazer isso, e ela vai fazer isso. Então, imagine que essa seja f, que essa seja... isso aqui é um conjunto. Imagine que esse aqui seja um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Se a função f pega alguém e manda para cá, se esse alguém é mandado para cá pela função g, lá no comecinho, nós percebemos que existe uma função que faz esse trajeto direto. Essa função é a g de f de x. Então, quando eu digo que ela tem que estar bem definida, por que eu estou pensando nisso? Porque a função f, o domínio dela é o a e o contradomínio é o b. Na função g, o domínio é o b e o contradomínio é o c. Então, você precisa ter bem definido esse domínio e esse contradomínio para que você possa definir a função composta, senão ela nem existe. Por isso que a gente tem que ter essa definição, digo assim, esteja bem definida. O que é estar bem definido? É respeitar aquelas coisas lá do começo que a gente fez em função composta. De que o contradomínio da função f tem que coincidir com o domínio da função g. Aliás, a imagem da função f tem que coincidir com a imagem com o domínio da função g. Tá? Beleza. Estando bem definido, a nossa ideia é fazer isso aqui, ó. A nossa ideia é pensar no que seria esse limite aqui. O limite de x tendendo a p, ou um valor qualquer, tá? Ou um a, tanto faz, tanto fez, da g da f de x. Essa é a ideia nossa. Essa aqui é a ideia de pensar. Professor, mas como é que eu enxergo as funções? Ah, meu filho, não sei, você tem que enxergar, por exemplo, e elevado a 2x mais 3. Eu posso pensar nessa função como sendo uma e elevado a x e a outra função 2x mais 3. O seno do log de x. Aí eu posso pensar que aqui eu tenho uma função seno e eu estou botando dentro da função seno o log de x. Então você tem que começar a pensar nessas ideias. Essas ideias de fracionar essas funções, que é muito difícil. Mas com a experiência a gente vai aprendendo, tá? Então, qual que é a nossa ideia? É tentar calcular esse limite. Limite de g da f de x. O que nós vamos fazer? Eu vou tentar observar essa função interna, a função mais interna que tem. E aí eu vou fazer. Quem é o limite da f de x quando x tende a p? Aquela coisa que está lá dentro, eu vou calcular o limite da coisa que está lá dentro e vou obter um resultado. Suponha que seja A. Eu não sei. E aí o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ser chamado de algo. Vou chamar tudo aquilo que está lá dentro de alguma coisa, que é uma nova função. E aí eu vou imaginar assim, opa, mas peraí. O limite dessa coisa, quando x tende a p, deu A. Certo? Então, o que acontece com esta coisa agora? O limite de g, onde era a minha f de x, eu chamei de u.
Agora, só que o meu x, ele não tende mais a p. Ele vai tender... Aliás, o meu x não, a minha variável agora foi alterada, né? Que não é mais g de f de x. É uma g de u, que é essa coisa que eu chamei. Ou seja, o meu u vai tender para quem? Para quem que o meu u vai tender? Esta coisa, ela tende para A. Então, o meu G de U também vai tender para A. O que eu estou fazendo? Simplesmente, eu estou fazendo uma mudança de variável. Então, na realidade, isso daqui, nós vamos sempre nos lembrar como sendo uma mudança de variável. Onde era f de x, ela passou a ser uma u. Mas o que aconteceu? O limite da função f, quando o x tende a p, ele foi para a. Então, quem é o novo limite quando o g tende a u? Se a f de x tende a... Quando o x tende a p vai para o a, o meu u também vai para o a. Então, em vez de calcular esse limite, nós vamos tentar calcular esse limite aqui embaixo, que possivelmente será mais simples de ser calculado. Então, essa mudança de variável não é simples, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês perceberem. Vou colocar aqui. Limite de x tendendo a 1 da raiz quadrada de x quadrado menos 1, tudo isso dividido por x menos 1. Tá bom? Vai lá, vamos resolver isso. Quem vocês acham aí que a gente poderia chamar de u, alguma coisa, para mudar a variável? O que vocês poderiam pensar nisso daí? Tente mudar a variável aí. Em vez de ser x, eu quero fazer esse processo. A função que está interna, eu quero chamar de alguma coisa. E aí, quem vocês acham que a gente poderia chamar? Será que vamos pegar tudo isso e ver o que dá? Porque, olha só, essa coisa aqui está bem feia, né? Aqui dentro. Se eu chamar isso tudo aqui de u, estou chamando isso de u, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? Se eu chamar tudo isso de u é x quadrado menos 1 dividido por x mais 1. Dá para fazer alguma continha aqui, alguma coisa que vai nos alegrar? O que você poderia mexer aqui dentro? Professor, é sobre x menos 1 ou sobre x mais 1? X menos 1. X mais 1, né? Se fosse x mais 1, não tinha problema, né? Entende que não tinha problema se fosse x mais 1? Porque o denominador ficaria 1 mais 1. Aí dá 2, não tem problema. É porque no exemplo você colocou mais um aí embaixo. Opa, desculpa. Ah, entendi. Foi mal. Agora que eu entendi, foi mal. Valeu. O que eu faço aqui, hein? Aplica o produto notável. Boa! X menos 1 vezes x mais 1, não é? Tudo isso dividido por x menos 1. O x está tendendo a 1, então ele não é igual a 1, então eu posso cortar esse com esse. Logo, o meu u ficou quanto? X mais 1. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando o x tende a 1, o que acontece com o u? Se o x for para 1, o que vai acontecer com o u? O u vai para onde?
2. 2. O U vai para 2. Vocês percebem que se o X vai para 1, eu estou dizendo que esse cara está chegando muito próximo de 1. Tão próximo que quase chega em 1, né? Aí 1 mais 1, 2. Então o U está tendendo para 2. Aí como é que vai ficar essa outra coisa aqui em cima? Eu fiz a mudança de variável, então agora é a raiz de quem? De U. A minha variável agora é U. Onde era X, aqui vai ter que virar U. E o U, quando o X tende a 1, o U vai para 2. Agora é só resolver. É só substituir, porque não tem problema algum na minha função. Então, quando eu substituir aqui, vai ficar quanto? Raiz de 2. Simples assim. Só uma substituição básica mesmo. Bem tranquilo. Tá bom? Vamos fazer o mais difícil. Limite de 3 menos x ao cubo elevado à quarta potência. 3 menos x ao cubo elevado à quarta potência menos 16. Tudo isso por x ao cubo menos 1, sendo que o x vai tender a 1. Vai. Quem vocês acham que eu vou chamar de U aí para mim? O 3 menos x ao cubo elevado ao quarto. É uma opção. É uma opção. Eu nunca vou dizer que você está errado. Porque é uma opção você chamar isso. Só que será que é a melhor opção chamar 3 menos x ao cubo elevado à quarta potência de U? Professor, como é que eu vou saber? Testando. Tá bom? Aí vai aquela questão de experiência. Você vai começar a fazer os testes. Mas eu chamaria igual você, só que só essa parte de U. Professor, por que você falou isso? Por quê, meu filho? Olha o que está aparecendo. Se eu chamar isso daqui de U, saca só o que apareceu aqui. U à quarta menos 16. E aí você pode começar a desconfiar de alguma coisa. O que é 16? O a quarta, 16 é 4 ao quadrado. Vê se eu posso fazer isso. Estou começando a desconfiar de algumas coisas, tá vendo? Aí você começa a mexer. Dos produtos notáveis. E aí vai embora. Então vamos lá. Se eu chamar de U, percebeu que não seria bom chamar tudo? Porque se você chama o U de tudo, ficaria só U menos 16. E aí aqui embaixo, ó, tem um x ao cubo para te atrapalhar. Aí vai ficar difícil. Porque você queria fazer isso aqui, ó. 3 menos x ao cubo elevado à quarta potência você chama de U. E aí você teria que achar um valor provisório para x ao cubo, porque está aqui embaixo, ó. Então, para isso, você teria que extrair a raiz quarta dos dois lados. Então, aqui ficaria a raiz quarta de U. Aqui passa o x ao cubo para lá, então ficaria menos raiz quarta de U, x ao cubo. Então você teria que substituir o x ao cubo por esse número feio aqui. Ó. Não sei se seria legal. Podemos tentar depois, tá? Podemos tentar depois. Mas vamos com essa daqui. Beleza. Vou chamar isso aqui. Estou chamando de U. 3 menos x ao cubo. Vou te fazer uma pergunta agora. Se o x tender a 1, o meu U vai para onde? Se o meu x for para 1, o meu U vai para quanto? 2.
2, né? Porque aqui, ó, 1 ao cubo é 1, 3 menos 1, 2. Então, o meu U vai para 2. Beleza. Agora, de novo, eu tenho um probleminha aqui, Então, vamos lá escrever, quer ver? Então, isso aqui ficou assim. Limite, vou fazer de preto. Limite de quem? De U à quarta menos 16. Perceba que você mudou a variável. Eu não estou mais em x, eu estou em u. Então, aqui também tem que ir para u. Tendendo a 2, dividido por. E agora, hein? Tem x ao cubo. Eu não posso trazer o x para cá. Mas eu dou conta de fazer uma besteirinha aqui. Que saca só. Passo o x para lá e o u para cá. Então, vai ficar assim, x ao cubo é quem? É 3 menos u. Olha que legal. Onde eu tenho x ao cubo, eu posso substituir por 3 menos u menos 1, que é esse cara aqui. Agora, todo o seu problema está na variável u. Ô, professor, Manda. explica essa parte de baixo de novo, por favor. Explico. Ó, tá escrito u é igual a 3 menos x ao cubo, tá? Quando eu fiz a mudança de variável aqui, o que era 3 menos x ao cubo, eu chamei de u. Então, ficou u à quarta menos 16. Eu estou excluindo a variável x e pensando só na variável u. Então, quando o x tende a 1, eu percebi que o meu u vai para 2, que está aqui. Então, eu escrevi aqui embaixo. Só que aqui apareceu o danado do x ao cubo. Ah, mas com essa relação, eu posso fazer algo, ó. Se eu passar o x ao cubo para cá, não vai ficar u mais x ao cubo igual a 3? Se eu passar o u para lá, vai ficar x ao cubo 3 menos u. Então, onde tinha x ao cubo, eu substituí por 3 menos u. Tá legal? Beleza, entendi. Valeu. Então, vamos continuar. Limite de u tendendo a 2, de u à quarta menos 16, tudo isso dividido por 3 menos 1 é 2, menos u. Aí você fala, professor, mas deu merda de novo, ó. Porque não dá nem para substituir, porque se eu botar o 2 aqui, 2 menos 2, 0 de novo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Essa cara aqui tá mais bonita que essa. Eu acho que tá mais fácil mexer aqui. Então vamos continuar. Para continuar essa conta, nós precisamos enxergar as propriedades que nós falamos lá nos produtos notáveis. Se não, meu filho, você não sai do lugar não, viu? Se você não enxergar essas propriedades aí, esses produtos notáveis, você não sai do lugar não. Qual produto notável eu estou enxergando aqui? Lá em cima, eu estou enxergando u ao quadrado menos 4 ao quadrado. Ah, professor, não tem 8 de Tandera, não. Então você treina para ter. Certo? Olha, vê se eu estou mentindo nessa linha. Limite de u tendendo a 2. Quem seria? Ó, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. É o produto da soma pela diferença. Certo ou não? 2 menos u. Vê se está tudo bem até aí nesse passo. Beleza ou não? Posso continuar o passo? Pode. Pode. Então vou lá, hein? U ao quadrado mais 4, aí você fala, o professor não ensinou nada desse trem de soma assim, não. Realmente não tem nada para fazer. U ao quadrado mais 4. Mas agora está escrito u ao quadrado menos 4. Então eu vou enxergar isso como u mais 2 vezes u
menos 2. Produto da soma pela diferença, de novo, aqui, ó. Tudo isso dividido por 2. Rapaz, olha só. 2 menos U. Deixa eu botar um menos em evidência aqui. Ver se você enxerga, ó. Se eu colocar o menos em evidência, não fica U menos 2? Menos vezes mais é menos, e menos vezes menos vira mais do 2 aqui. Por que eu fiz isso? Porque agora esse cara pode ser simplificado com esse cara. Tem um menos aqui, hein? Então agora o meu limite passou a ser quanto? O meu limite. Travou aqui, peraí. O meu limite passou a ser limite quando o U tende a 2. Esse menos está aqui. U quadrado mais 4 vezes U mais 2. Agora não tem problema. Ó, não tem nada no denominador, agora é só substituir. Então, aquele problema lá, olha onde foi parar. Substituindo vai ficar menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 2. Vamos ver quanto que dá essa conta? 2 mais 2 é 4. Então, esse aqui deu 4. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4 é... Quanto que é 4 mais 4? É 8. Com menos, 8 vezes 4, 32. Então, ficou menos 32. Seria o resultado disso daí. É, só com o olho de Tandera mesmo. Tem que ter olho de Tandera. Tem que ter olho de Tandera. Carton, e se eu fosse muito doido e quisesse substituir, chamar x elevado a 3 menos 1 de u? Ó, eu não sei o que vai acontecer. Essa é a palavra certa. Vou copiar de novo. Você quer, ó, limite de 3 menos x ao cubo à quarta menos 16 de x tendendo a 1 de x cubo menos 1. Tarso, o que você quer fazer? Você quer chamar isso aqui de baixo de U. Isso. Se o U for x ao cubo menos 1, vamos ver o que vai rolar? Quando x tende a 1, o meu U vai tender a quanto? Se o x tender a 1. 1 ao cubo é 1, menos 1 vai dar 0. Beleza ou não? Zero. Zerou, sacou? Zerou. Então aqui ficou assim. Limite, ó, onde tem x ao cubo, você concorda comigo que eu posso passar o 1 para lá? Então é 1, U mais 1 igual a x ao cubo, beleza? Então aqui, ó, aqui dentro vai ser 3 menos quem? U mais 1. U mais 1, tudo isso a quarta potência, menos 16, dividido por U, quando U tende a 0. Observe que você está com um problema aqui, tá? Está com um problema aqui ainda. Não posso aplicar. Lá em cima, está rolando o que lá em cima? 3 menos 1 vai dar um 2. 2 menos U elevado à quarta, menos 16. Tudo isso dividido por U. Aí nós chegamos aqui. Nesse processo. E aí, qual que seria a minha dica? Seria imaginar que esta coisa, com esta coisa, eu estou querendo pensar nisso aqui como sendo 4 ao quadrado, de novo. Bom? Então, isso daqui seria o limite de U tendendo a 0. Lembra lá? Produto da soma pela diferença. Então, vai ser o primeiro, que está ao quadrado, menos 4, vezes o segundo, o primeiro, 2 menos U ao quadrado, mais 4. Tudo isso dividido por U. Tenho que abrir isso daqui, viu, Tarso? Em alguma... Tanto faz um ou outro aqui. Tem que abrir. Então, vamos abrir. Então, seria o limite
de u tendendo a zero de quadrado do primeiro, vai dar 4. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar isso. Mais o quadrado do segundo. Fechou? Menos esse 4. Fechou, é esse 4 aqui. Do outro lado, eu tenho 2 menos u ao quadrado mais 4, fechou. Tudo isso dividido por u. Tássio, observe que esse 4 foi embora. O que sobrou aqui para mim, Tássio? Sobrou limite. Observe que aqui tem u e aqui tem u. Então, eu vou botar o u em evidência. De u vezes menos 2 vezes menos 2 é menos 4. Mais u, porque aqui é u ao quadrado, sacou? U vezes menos 4 u. U vezes u ao quadrado. E de cá eu tenho 2 menos u ao quadrado mais 4, fechou. Tudo isso dividido por u. Com u tendendo a zero. Olha que beleza, Tássio? U com u acabou de cancelar. E agora é só substituir o u igual a zero. Se o u for zero, isso aqui vai para zero. Isso aqui também vai para zero. Aqui só sobrou o menos 4. 2 menos 0 é 2. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4, 8. Menos 4 vezes 8, menos 32. Viu aí, Tássio? Você propôs uma nova substituição e nós chegamos no mesmo lugar. Beleza? Eu achei mais complicado. Mas você viu que deu trabalho, mas nós chegou. Tá bom? Pessoal, é o seguinte. Eu olhei aqui no relógio aqui. Nossa aula já acabou há 6 minutos já. E vocês não me falam nada, não. Eu vou parar a apresentação um pouco aqui. Eu vou dar um print na tela, tá? Para eu fazer a chamada de vocês. Dá só um minutinho aí. A chamada já está pronta. Só um minuto. Deixa eu voltar à apresentação. Então, vou voltar. Nossa, tá aqui. Tá aqui. Então, tá bom. Eu já fiz a chamada de vocês. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar mais um pouco para eu terminar um outro tópico aqui. Aí, para a semana que vem, dá uma olhada aqui, cadê a turma de vocês? Tá aqui. Para a semana que vem, tem aqui uns exercícios, ó. O dia 4/10. Hoje é 4/10, né? É isso daqui, ó. Então, eu marquei aqui uns exercícios para vocês, ó. Página 79, 80 e 83. Tá? Tem alguns exercícios para vocês fazerem aqui. Do livro. Beleza? E eu vou deixar aqui também uns probleminhas aqui para vocês tentarem fazer dessas coisas que eu tava falando aqui agora. Tá certo? Carita, Oi? deu uma caidinha aqui na hora que você foi tirar o print. Eu acho que não apareceu eu aí. Pessoal, quem tá falando comigo que eu perdi João aqui? Vitor Siqueira. João Vitor. Vamos ver aqui, João Vitor. Caiu Tá bem aqui na hora não? que você foi tirar o print. Sacanagem essa internet aqui. É mesmo, hein? Então, pera aí, então, olha só. Então, vamos fazer o seguinte, que aí a gente resolve o problema, ó. João Vitor. É Victor ou Vitor? Vitor. Siqueira. Sim. Mas eu ia ler seu nome e eu ia achar estranho, porque eu vi você, eu passo o olho em todo mundo lá, eu sabia que você estava na sala já, eu ia achar estranho, mas... Então é isso daí. Eu vou então, obrigadão, cara. Valeu, eu vou continuar aqui e depois eu mando para vocês, tá? Professor, então, além daquelas que já estavam mudas, o senhor vai passar mais aqui agora? Não, é porque esse tópico de funções compostas não tem no livro de vocês, entendeu? Aquele lá. Mas é só, eu até anotei aqui, ó, 4, só 4, só. Beleza. Tá bom? Aí eu tô
Rapaz, mas eu não sei o que eu faço, se eu... eu vou falar aqui. Ou vocês assistem esse pedacinho aqui, viu? É importante, agora que eu vi o que tinha aqui, ó. Tem que assistir direitinho, viu? É importante. Eu já vou até anotar aqui os problemas que eu quero que vocês façam. Eu já tá até aqui, ó. Vou botar na próxima página aqui, ó. Fazer esses aqui. Exercícios. Número 1. Calcule os limites. Letra A. Deixa eu colar aqui, é limite, que eu anotei para de x tendendo a menos 1 da raiz cúbica de x ao cubo mais 1 dividido por x mais 1. Letra B. O limite de x tendendo a 1 da raiz quadrada x quadrado mais 3 menos 2 sobre x quadrado menos 1. Letra C. Limite de x tendendo a 2 da raiz cúbica de x mais 7 menos 2 dividido por x menos 2. E letra D. X mais 5 menos 2 sobre x quadrado menos 1 quando x tende a 1. Tá. Entregar também. Esses 4 aí para treinar. Como vocês estão tudo aqui, vocês não vão assistir aula não, seus doidos. Eu tô achando que eu tô sozinho já, vocês estão tudo aí. Vocês não têm outra aula, não? Tem, mas não foi aceita ainda? Ah. Professor, abração, viu? É o quê? Abração, professor. Ah, valeu, obrigado. Nada. Ô, Ana Júlia, você tá aqui, parece, ó. Cadê você aqui? Ana Júlia. Uai, eu vi você, Ana Júlia. Você não tá aqui também não, hein? Que coisa, hein? Ana Júlia, ó. Pronto, tá aí, ó. Ana Júlia. Zerou. Vamos lá. Rapaz, tem uns trenzinhos que acontecem em matemática que é um trabalho de entender esse negócio, mas um trabalho, a gente chama isso de indeterminações matemáticas, sabe? O que acontece com as coisas em certos momentos? Por exemplo, se eu fazer uma pergunta para você, quanto que é um infinito menos outro infinito? Aí você faz zero. Eu falei, não, não é zero. Ah, professor, mas não é um número mesmo, mas infinito não é número. Aí você já começa a bugar a mente, né? Quanto que é um infinito menos outro? Eu falei assim, sei lá, depende. Às vezes um infinito, ele é uma infinidade de vezes maior que outro infinito. Então, infinitos são diferentes. Para você ir para o infinito, dependendo da função com que você vai para o infinito, ela vai com uma velocidade diferente da outra. Então, por exemplo, 3 elevado a x vai muito mais rápido para o infinito do que 0 eu vi 0 aqui, ó, do que 2 elevado a x. Então, 2 elevado a x vai para o infinito? Vai. 3 elevado a x vai para o infinito? Também. Só que 3 elevado a x vai com uma velocidade maior para o infinito do que 2 elevado a x. Então, eu não posso fazer aquele infinito menos esse. Outra indeterminação que a gente não sabe o que acontece, por exemplo, infinito, eu falei infinito menos infinito, 0 elevado a 0, 1 elevado a infinito, 0 dividido por 0, 0 no denominador. Tudo isso são indeterminações. Essas indeterminações, para você solucionar essas indeterminações, você tem que sanar elas.
Então você vai ter que usar alguns artifícios de cálculo para que você sane essas indeterminações. Somente depois de sanadas as indeterminações que você vai poder aplicar o limite, que você vai embora, fazer outras coisas. Igual aqui, a gente fala, quando o x tende a 1, lá no 1 dá problema. Então você tem que sanar aquele problema. Igual nesse exercício aqui que nós estávamos, ó. Por exemplo, quando o u tende a 0, o 0 está no denominador. Eu não sei o que é dividir por 0. Então isso é um problema. Então a gente tem que sanar os problemas. Então o que a gente vai aprontar? Deixa eu colocar aqui, eu vou até escrever assim, quer ver? Vou escrever aqui. Limites com indeterminações matemáticas. Indeterminações. Nossa, ficou feio essa indeterminação. Nossa Senhora. Com indeterminações matemáticas. Quais são as mais conhecidas? 0 dividido por 0. Outra boa, infinito dividido por infinito. Infinito menos infinito. 0 vezes infinito. 0 elevado a 0. Infinito elevado a 0. 1 elevado ao infinito. O que significa essas indeterminações? Significa que a gente não sabe o que acontece lá na frente. Como assim não sabe o que acontece? Mas é assim, às vezes quando a gente monta algumas funções e você manda essas coisas irem para o infinito ou tenderem a um certo número, ela acontece de um jeito. E outras funções que são semelhantes a essa, que acontece a mesma indeterminação, e você calcula o limite, ela acontece outra coisa. Então, por que uma funciona e outra não funciona? Então, quando não acontecem essas coisas em comum, das duas situações, que é a mesma ideia, nós dizemos que isso são indeterminações matemáticas. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Qual que é o objetivo central? Então, o objetivo central é para determinarmos limites que contenham indeterminações temos que eliminar as indeterminações por meio de manipulações algébricas. Ou seja, vamos fazer conta, vamos fazer algumas continhas e ver o que acontece. Então, essa é a ideia. Você vai ter que começar a desenhar isso na sua cabeça e começar a ter estratégias. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo. Limite de x ao cubo menos 3x mais 2 quando x tende a menos 2 de x ao quadrado menos 4. Tá bom. Vamos ver. O que está rolando aqui? Você pode começar a pensar, né? Vamos lá. Será que menos 2 é um problema? Se você jogar no denominador, menos 2 ao quadrado, menos 4. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4
0. Já me deu trabalho no denominador. E no numerador, o que acontece no numerador? Menos 2 ao cubo, menos 3 vezes menos 2, mais 2. Vamos ver o que acontece? Menos 2 ao cubo é menos 8. Menos 3 vezes menos 2 é mais 6. Mais 2. Menos 8 mais 6, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Olha o grande problema acontecendo. Esse trem, aqui no numerador, quando o x é menos 2, dá 0. E aqui também dá 0. Então ficou 0 sobre 0, uma indeterminação. E aí, como é que nós vamos tentar solucionar essa indeterminação? Como é que nós vamos fazer isso? Por exemplo, isso aí é um polinômio aí em cima. Eu acredito que a maior parte de vocês nem viram esse conceito que eu quero passar para vocês aqui. Acho que muita gente não viu isso aqui, quase ninguém mais vê no ensino médio, mas é algo muito importante, mas eu mesmo nunca consigo chegar. O tempo nunca dá. Observe que em cima você tem uma equação do terceiro grau. Existe um teorema que diz o seguinte. Imagina que você tem um polinômio p de x, a nxn, a 2x2, a 1x mais a 0. Existe um teorema que é chamado de pesquisa de raízes racionais. O cara diz o seguinte, ele manda você observar esse último cara e esse primeiro cara. E aí você vai fazer o seguinte, as raízes, as possíveis raízes racionais desse cara, elas são dadas pela forma de P sobre Q, em que P pertence aos divisores de A0 e Q pertence aos divisores de AN. Então você teria que testar os divisores. Por exemplo, nessa daqui, as possíveis raízes racionais, o P pode ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, que são os divisores do último cara. E o Q poderia ser mais ou menos 1, só, né? Porque ele é 1. Então, quais seriam as possíveis raízes racionais? Nós poderíamos ter 1 dividido por 1 e 1 dividido por menos 1. Eu peguei o positivo, dividi pelo positivo dividi pelo negativo. Agora eu vou pegar o positivo desse, 2 dividido por 1, e 2 dividido por menos 1. Aí você fala, professor, mas e o menos 1 aqui? Ó? Se você pegar menos 1 dividir por 1, vai dar menos 1, você já tem ele. Menos 1 dividido por menos 1 vai dar 1 positivo, você já tem. Então, as possíveis raízes desse polinômio, as possíveis, não estou dizendo que são, as possíveis, seria 1, menos 1, 2 e menos 2. As possíveis. Então, você tenta só com essas. Não adianta nem você tentar com outras. Se você tentar com outra, é besteira. Mas, por exemplo, nesse exercício, eu já até sei que o menos 2 é, porque eu já substituí ele, né? Então, a gente pode muito bem usar um teorema que é chamado Teorema de Briot-Ruffini, que diz o seguinte. A gente vai pegar esse polinômio e vamos dividir por menos 2. A gente põe esse daqui, eu acho que vocês vão lembrar. Aí aqui você põe o menos 2 e coloca os coeficientes desse cara. O coeficiente do x ao cubo é 1. O coeficiente do x ao quadrado não tem, é 0. O coeficiente do x é menos 3. Coeficiente 2. Beleza. Baixa o primeiro. Sempre conserva 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 mais 0 é menos 2.
Menos 2 vezes menos 2 é mais 4. 4 mais, né? Mais com menos é menos. O 3 vai dar 1. 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Tinha que dar 0, porque ela é raiz. E aí o que acontece? Esse polinômio aqui, ó, x ao cubo menos 3x mais 2, ele pode ser escrito como sendo x menos o menos 2, que é a raiz, vezes esse restante desse polinômio que sobrou. X ao quadrado, que é um polinômio do segundo grau. Um polinômio do terceiro grau dividido por um polinômio do primeiro grau, vai sobrar um de segundo grau. E esses caras são os coeficientes dele. X ao quadrado menos 2x mais 1. Beleza. Feito isso, olha só o que vai rolar aqui. Apaguei aqui, mas depois você, qualquer coisa, para e copia. Então, aqui em cima ficou assim. O limite de x tendendo a menos 2 de quem? De x menos menos 2, então é x mais 2, vezes x ao quadrado menos 2x mais 1. Tudo isso dividido por x quadrado menos 4, eu já vou escrever como sendo x mais 2 vezes x menos 2, que é o produto da soma pela diferença. Quando você faz isso, esse cara acabou de ser simplificado com esse. Então, o que sobrou no seu limite? Sobrou o limite de x tendendo a menos 2. Se você for prestar atenção, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui é x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 2. Vamos ver se a indeterminação foi retirada? Se eu substituir menos 2 aqui, não dá problema. Nem em cima e nem embaixo. Então, é só substituir. Então, aqui vai dar menos 2, menos 1 ao quadrado, dividido por menos 2, menos 2. Logo, ó, menos 2 com menos 1 é menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Menos 2 com menos 2 é menos 4. Então, fica menos 9 quartos. Então, olha só. Todas as vezes que você tiver um polinômio dividido por um outro polinômio, tente pensar na fatoração para você sair desse exercício. Outro tipo de indeterminação acontece quando você tem raízes também. Por exemplo, o limite de x tendendo a 0 da raiz de x mais 2 menos a raiz de 2, tudo isso dividido por x. Olha aí. Essa daqui eu até comentei com vocês já uma ideia para fazer isso. Toda vez que tiver diferença entre raízes, suspeite que isso vai acontecer uma racionalização. Então, vou multiplicar o numerador por x mais 2, mais raiz de 2, e vou multiplicar o denominador por raiz de x mais 2, mais raiz de 2. Observe que aqui dava uma indeterminação mesmo, né? Porque, ó, 0, aí fica raiz de 2 menos raiz de 2 dá 0. 0 sobre 0. Quando você faz isso, o que acontece? No numerador tem um produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro. Então, vai ficar só x mais 2, quadrado do primeiro, né? Raiz disso ao quadrado. Mais, menos o quadrado do segundo, que vai dar 2. Raiz de 2 ao quadrado fica só 2. Quando o x tende a 0, tudo isso dividido por x vezes raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Fechou. Observe aqui que esse 2 com esse menos 2 vai embora. Então, sobrou o que para nós? Limite de x tendendo a 0 de x sobre x vezes raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Observe também que o x tende a 0, então ele chega próximo de 0. Não é 0, então posso simplificar. Então sobrou para nós agora
o limite de x tendendo a 0 de 1 dividido por raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Observe agora que se eu substituir aqui por 0, não vai ter problema algum. Então isso daqui pode substituir. 0 mais 2 dá raiz de 2. Então ficou 1 dividido por 2 raiz de 2. Porque aqui fica 1 raiz de 2 mais raiz de 2. 2 raiz de 2. Então seria isso. Tá? Então, são estratégias que vocês vão tomar, que de acordo com o passar dos anos aí, vocês vão aprendendo. Mas deixa eu só ver um negócio aqui, quer ver? Peraí, só um minutinho. Ah, não é aqui que eu quero ver, não. Depois vocês olham aí, o exercício está aqui, ó. O exercício está aqui, já passei, página 79, o número 4, o 5 e o 10, e esse daqui, os pares. Então, são exercícios que a gente vai praticar. Mas deixa eu só pegar aqui o livro mesmo, deixa eu pegar o livro, que vai que tem alguma coisa meio escandalosa aí que a gente não comentou. Deixa eu lembrar onde é que está esse livro, está aqui. Só abrir aqui rapidinho. Página 79. Acho que foi demais. Aqui. Ó, eu falei só os... Deixa eu ver, já esqueci. Eu olhei e já esqueci. Só os pares. Então vamos olhar os ímpares. Ó, olhando os ímpares. Os ímpares aqui. Só os pares, vocês vão fazer isso. Mas olha só. X ao cubo mais 1 sobre x quadrado menos 1. Fatora. Tem que lembrar da soma de dois cubos. X quadrado menos 3x menos 10. Fatora. Lembra, nesse caso, pessoal, nunca esqueça disso daqui, ó. Sempre uma equação do segundo grau, ela pode ser fatorada como a vezes x menos x1, x menos x2, ó. Muito bom, você tem que descobrir as raízes dela. Qualquer polinômio de entradas reais, ele pode ser calculado como x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3 de todas as suas raízes. De novo, ó. Mesma coisa, raiz aqui é a. Então, fatora. Mesma coisa, só fatorar. Deixa eu ver outro aqui. Ó, 2 mais h a quarta, menos 16, produto da soma pela diferença. Lembra daquela história? 2 mais h ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Essa daqui, sei lá como é que a gente pode resolver, mas dá para racionalizar. Racionalizar não, essa aqui é o cubo, né? Ó. Não sei a ideia boa para ela, não sei se é uma ideia boa uma substituição, né? Sair com essa raiz cúbica daqui, sei lá. Ó, fatora. Geralmente essas duas aqui, ó. Esse aqui eu acho que dá trabalho. Eu vou te falar, eu vou tentar fazer ela aqui agora, mas geralmente esse trem dá um trabalho desgraçado, esse trem aqui, quer ver? Eu coloquei ele tá errado. Essa dá um trabalho que você não tem noção. Mas eu vou te contar a ideia dela. Não sei se ela vai sair, mas vou te contar a ideia dela. Toda vez que você tiver duas raízes assim, tem uma dica. A dica é essa aqui, ó. Você vai ter que racionalizar ela duas vezes. Como assim racionalizar duas vezes? Você vai multiplicar ela por 3. Ó, estou racionalizando de baixo. Então ficaria 1
mais raiz de 5 menos x. E embaixo seria 1 mais raiz de 5 menos x. Tá? É aquela coisa. É o que está lá. Você racionalizou. Só que aí você tem que racionalizar de novo também. Por 3 mais raiz de 5 mais x, dividido por 3 mais raiz de 5 mais x. Então, racionalizei o de cima e o de baixo. Aí agora é só resolver. Aí aqui ficaria assim, ó, limite. Por que dá problema, né? 5 mais 4 é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 menos 3 é 0. 5 menos 4 é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 menos 1, 0. Agora, racionalizando dessa forma, vai ficar assim, ó, limite de x tendendo a 4 de quem? Ó, eu vou... Esse troço aqui vai ficar quieto. 1 mais 5... Opa, errei. 5 menos x, está quieto. Esse daqui com esse daqui é o produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O segundo é essa coisa. Então, vai ficar 5 mais x. Fecha. Tá? Um parêntese, porque é tudo isso. E aqui embaixo, tudo isso dividido por quem agora? Eu vou deixar esse quieto, que é o 3 mais raiz de 5 mais x, vezes agora esse com esse. É o produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Com o x aqui tende para 4, essa coisa dá positiva, porque 5 menos 4 é 1 positivo. Então, não precisa sair de modo. Então, 5 menos x. Fechou? Fechou. Então, aqui deu limite de x tendendo a 4 de 1 mais raiz de 5 menos x, dividido por por 3 mais raiz de 5 mais x, vezes... O que sobrou aqui dentro agora? 3 ao quadrado é 9. 9 menos 5 é 4. Menos x. Embaixo, 1 ao quadrado é 1. 1 menos 5 dá menos 4. Menos com menos vai dar mais x. Ó, a menos de sinal, essas coisas são iguais. Ó. 4 menos x, menos 4 mais x. Então, se eu simplificar essa por essa, fica 1 e menos 1 embaixo. Né? Tanto faz, tanto fez. Eu só vou carregar o sinal de menos aqui na frente. Então, isso aqui vai dar o limite de x tendendo a 4. Esse menos 1 está carregando aqui. De quem? De 1. Se esse menos 1 é esse menos aqui. 1 mais raiz de 5 menos x. Tudo isso dividido por 3 mais raiz de 5 mais x. Fecha. Então, esse aqui vai dar o limite de x tendendo a 4 menos... Opa, peraí. Vamos ver se dá problema? Quando o 4 colocar o 4 aqui, 5 menos 4 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1, mais 1, 2. Oh, beleza, ó, não deu problema em cima. Embaixo, se você botar o 4 aqui, fica 5 mais 4 é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 mais 3 é 6. Beleza? Então, o resultado dá quanto? Menos 1 dividido por 3. Olha aí. Quando o x tende a 4, esse trem vai para menos 1 sobre 3. E desenhar o gráfico desse trem, sabe? Deixa eu dar uma olhada aqui. Só vamos ver o gráfico desse trem? Eu não sei. Vamos ver aqui. Peraí, só um minuto. Deixa eu apagar esse trem aqui. Deixa
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Y é igual a parte de cima. Quem é a parte de cima? Vamos caçar aqui de novo, que eu não sei nem onde é que está. 3 menos raiz quadrada de 5 mais x. 3 menos... Como é que escreve raiz nesse trem aqui? É square? Agora eu não sei o código do trem. Ó. E não tem raiz nesse trem. Vou fazer de outro jeito. Espera aí. Vou malandrar. 5 mais raiz de x. Vamos lá. Dei meu trem aqui. O trem bagunçou tudo aqui. Ó. Ei, rapaz. Não quero isso aqui não. Espera aí. Y é igual a 3 menos 5 mais raiz de x elevado a 0,5, tudo isso dividido por 1, dividido por 1 menos 5 menos x. 1 menos 5 menos x elevado a 0,5. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Porque raiz quadrada é 1,5, né? O cara falou quando o x tende a 4... 3 menos 1 menos 5 mais x, 5 menos x. Deixa eu ver se eu... 5 mais x, 5 menos x. Tá tudo certo, né? Mas mudou o gráfico aqui. Ah, beleza. Por isso que eu tava achando estranho, por isso que eu fui lá conferir. Ó, quando o x tende a 4, bem nesse ponto aqui, vamos ver quanto que dá esse ponto, ó, bem esse ponto, ó. Quem é o A? Pô, olha lá, eu errei, ó, mas deu bem próximo, ó. Se o A for 4, o outro 0,333, que é exatamente quanto que eu tinha chegado lá? Menos 1/3, né? 0,333. Aí, legal. Tá vendo? Então tá. É isso daí. O que nós vamos fazer agora? Deixa eu só salvar a aula de vocês aqui. Deixa eu fazer um PDF para vocês aqui desse trem. 2021, cálculo 1, aula 27, hoje é a aula 4. Aula 4 do 10. Aula 4 do 10. Mudo. Já vou colocar aqui a aula. Aula 4 do 10. E aí, na hora que vocês forem assistir, a aula já está tudo aí já. O restante, né? Essa aqui. Pronto. Então já está indo. Aí o que eu vou fazer? A aula mesmo em si, daqui a pouquinho eu passo para vocês. Eu vou só terminar aqui a gravação. Na hora que eu terminar a gravação, vai fechar e pronto. Valeu, pessoal. Até mais.